A Caixa Seguridade divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2022. Eu vou levantar aqui os pontos fracos, os pontos fortes. Vou comentar sobre a possibilidade dos dividendos trimestrais. Existe isso agora, né? Então deixa seu like, se inscreve aí no canal e comenta se faz sentido realmente ficar trazendo vídeos de resultados trimestrais. Então vamos aqui conferir, né, o que a Caixa Seguridade trouxe para a gente. Então a gente viu um aumento do lucro de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, né, primeiro TRI de 2021, em relação ao trimestre passado, um aumento de 2,1%. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro vamos lembrar aqui que a empresa está numa transformação, ela está agora, fez toda uma reformulação para ter uma participação maior aqui nos resultados da empresa, né? Inclusive aqui tem a corretora, ela vai tomar mais conta de mais coisas agora, e isso eleva um pouco os custos, né? E também elevam as receitas. Então você vai ter uma participação maior também, mais coisas para tomar conta também, mas no geral aí vai ter um resultado positivo. Esse é um dos cases da Caixa Seguridade. Os contratos são novinhos, então são contratos longos, 2045, 2040, mais longos até do que a ABB Seguridade, por exemplo, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, algum efeito aqui fazendo, ó, a gente dá uma olhada aqui na rede de acesso, distribuição e uso de marca, diminuindo, né? Mas vem aumentando aqui a receita de corretagem e intermediação de produtos de seguridade, vem aumentando pra caramba, né? Ele tá tomando conta de mais coisas e por conta disso também os custos vão se elevando, né? Em várias linhas aí você vai vendo os custos aumentando aí. Então vamos entender agora todas as frentes aqui da Caixa Seguridade. A gente começa com os negócios de risco, onde o habitacional em relação ao mesmo trimestre do ano passado subiu 5%, ele vem sendo o reloginho, subiu até mesmo em relação ao trimestre anterior. O habitacional é um dos pontos fortes aqui da Caixa, é um dos mais relevantes, inclusive o mais relevante aqui do negócio de risco. O prestamista caindo 38% em relação ao mesmo período do ano passado, vem sofrendo muito. Eu já vou explicar o porquê, é uma linha relevante, a vida vem bem, aumentou 8%, e é interessante pelo fato da pandemia ter deixado a sinistralidade sob controle aqui, né? Então super positivo. O residencial subindo 6%, é uma linha em crescimento. A assistência aqui explodindo, né? Uma linha relativamente nova, e os outros seguros aqui caindo 29%. E vamos tentar entender aqui então o que aconteceu. Principalmente vamos focar o quê? Habitacional, prestamista e vida são os principais, e o que deu problema aqui foi o prestamista. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente vê então que o prestamista ele caiu principalmente por conta do Pronamp. E o Pronamp é uma linha de crédito empresarial do governo, então fica aquela dúvida. Isso vai ter de novo? Não vai? Isso traz uma certa indecisão aí no mercado, né? Uma não certeza, né? Esse é um problema. E o segundo é que mesmo com o Pronamp teria caído 13,5% por conta da redução da concessão de crédito consignado. Então, assim, a gente tem que ficar vendo aí, atento nessa parte do negócio de risco aí da Caixa Seguridade. Tá muito bom o resultado, né, da empresa, mas o prestamista a gente tem que ficar de olho. Ela todo mês aí divulga, né, o operacional, só a gente ficar de olho aí como é que tá saindo essas coisas, tá? Então, por enquanto, assim, nada de outro mundo, mas é uma linha que o mercado se preocupa, a principal talvez, tá? Agora nós vamos ver o negócio de acumulação, e aqui não tem problema na maior peso aqui, que é a contribuição de previdência, aumentando 14%, indo muito bem, né, em relação ao ano passado. A arrecadação de capitalização aumentando 3% e o recurso coletado de consórcios caindo 12%, mas aqui não mora nenhum perigo nessa parte, segundo o que a empresa diz, né? É um produto bem brasileiro isso aqui, esse consórcio, e assim, o desempenho reflete o período de formação de grupos, né, de consórcio. Ele tem um período de formação aí de grupos. Então, diante disso, não tem um problema aqui, na verdade. Então, por enquanto, só temos o prestamista aí com mais atenção. Aí nós vamos para um negócio de distribuição. Os seguros aumentou 53%, né, em relação ao ano passado. Previdência 35%, capitalização 254%, e o consórcio também aqui disparou, né? Inclusive em relação ao trimestre passado, seguros deu uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, né? Para um negócio de distribuição, os seguros aumentou 53%, né, em relação ao ano passado, previdência
35%, capitalização 254% e o consórcio também aqui disparou, né? Inclusive em relação ao trimestre passado, seguros deu uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, né? Mas também fica um pouco complicado a gente comparar o negócio de distribuição com o trimestre anterior, porque ele está aí nessa parte de transformação, né? Então, um novo modelo de corretagem resulta numa maior receita para a Caixa Corretora, mas aparentemente não temos problemas aqui também não, né? Quando a gente analisa a sinistralidade da Caixa Seguridade, você sabe que é muito importante. Uma seguradora, ela estava em níveis altíssimos por conta da pandemia, pegou em cheio a Caixa, tá? Depois foi reduzindo, no quarto trimestre a pandemia deu uma folga que ainda assim impactava pesado, impactando menos, agora quase 2 pontos percentuais. Mesmo assim a gente vê um aumento da sinistralidade por conta que a sinistralidade sem a pandemia deu um salto aqui, né? A gente vê que vem oscilando mesmo, né? Porém, aqui estava muito baixo, aqui deu uma altinha, né? E eles justificam, né? O habitacional deu essa esticada, aí foi o habitacional o grande vilão nesse caso. E eles explicam aqui que foi devido ao provisionamento de sinistro no ramo habitacional. Eu não acho que isso aqui devemos ficar preocupados aí no longo prazo também. Então, nos próximos trimestres deve dar uma normalizadinha, abaixar um pouquinho isso aqui. Então, a sinistralidade não vem assim a ser uma grande preocupação. Para finalizar, a gente vai ver então aqui as despesas, e o índice de despesa administrativa começa a ficar aqui sob controle, né? Então ele está acima sim do ano passado, porém, né, vamos lembrar que a empresa está tomando conta de mais coisas, cada vez vai aumentando a receita e as despesas aí estão ficando controladas. Então, tá acima, mas vamos ficar sob olhares atentos. A mesma coisa, o índice combinado também está um pouquinho acima e o índice combinado ampliado também está um pouquinho acima. A receita, né, não teve milagre, acabou aumentando a receita por conta que ela está tomando conta de mais coisas. Então, é normal isso, mas não por isso a gente vai deixar isso aqui de lado. A gente tem que continuar olhando. Ela está conseguindo dar uma enxugadinha, está conseguindo manter os custos sob controle nos próximos trimestres, enquanto, ao mesmo tempo, ela continua aumentando essas receitas no longo prazo, continua aumentando esses lucros no longo prazo, ROI e tudo mais, né? Vamos ver se as entradas estão superando aí as saídas, vamos dizer assim, né? E além disso, para continuar fazendo esses bons pontos aí, ela tem que, a sinistralidade, a gente acredita que vai controlar aqui no ramo habitacional. O consórcio, segundo a empresa, a formação de grupos de consórcio foi o que justificou, também não é tão pesado assim. E o prestamista já tem um peso um pouco maior, aumentou demais. Vamos ver como é que ela lida aí com a questão tendo ou não Pronamp, como é que vai ficar isso aqui. Então, os olhares mais atentos aqui eu acho que seria mesmo a questão do Pronamp. E vendo aqui o preço teto da Caixa Seguridade aqui pela plataforma do AGF+, nós temos um preço teto de R$ 13,59. O meu preço teto é em R$ 12,83, dados os dividendos que a AGF+ calculou aqui em R$ 10,73 e o meu dividendo aqui em R$ 10,13. Um ponto crucial aqui para você analisar a Caixa Seguridade é que ela deve crescer os dividendos. Então é difícil você pegar uma empresa com 10% de dividendo que no ano seguinte vai conseguir crescer esse dividendo. É algo muito raro, né? Por que ela vai conseguir? Porque ela tem crescido as receitas, né? É lógico que depois dessa estabilizadinha inicial aqui nos 2, 3 primeiros anos vai ser difícil ela crescer com este nível, né? Mas ainda assim ainda dá para ver um bom crescimento para ela. Então um case neste momento de dividendos e crescimento. A gente não pode, eu estou contando aqui com perto de 90%, né? Não dá para a gente cravar que vai ser 90% sempre, mas dá para cravar que ela vai ser uma boa pagadora de dividendos. Então, se der uma osciladinha no dividendo, não se preocupe que o lucro vai estar crescendo, os dividendos vão estar aumentando no longo prazo e não creio em dividendos uma grande redução, assim como aconteceu outras empresas aí. Então, a Itaúsa é uma empresa, a Caixa Seguridade é uma empresa muito interessante no longo prazo para quem quer dividendos, crescimento de dividendo. Falou em queda de dividendo, lembrei da Itaúsa sem querer, tá? E outro ponto muito interessante é que o Eduardo Oliveira, CFO da Caixa Seguridade, ele está levantando a possibilidade da Caixa pagar dividendos trimestrais. Vocês sabem, né, que ela fez a IPO recentemente, ela está se organizando, então, puxa, que legal ia ser dividendos trimestrais no ano que vem, com o dividendo aí
no mínimo seriam uns 3% por trimestre. Olha só que interessante, né? Que empresa você consegue 3% de dividendo por trimestre? É bem raro, né? E aí a Caixa de Seguridade, né, naquele oba-oba do IPO, as ações subiram demais, que realmente é um projeto legal da Caixa. Eu gostei, né, na época do IPO, mas eu não comprei exatamente o que eu falei. Puxa, esse mercado tava falando que a ação ia dobrar, triplicar, sei lá, o mercado é sempre assim, né? E no primeiro deslize, por conta da pandemia, puxa, lógico que ia impactar essa mensalidade, por conta da transformação que eventualmente ia aumentar as despesas, eles começam a fazer isso com a ação. E aí os pequenos investidores que entraram aqui no topo acham que a ação não presta, né? E vendem a ação. Eu não entrei aqui, mas assim, a ação caiu. Puxa, pegar aqui o fundo, ela chegou a cair 42%, é muita coisa. Eu sei que desanima o pequeno investidor, mas é uma empresa best de Barça, né? Então ela vem aqui nesse zigue-zague. Toda vez que ela bate esse ponto aqui, eu acho que é compra. Olha quantas vezes que ela bateu esse 7,50 e pouquinhos aqui, várias vezes, né? Ajustado pelo dividendo, 1, 2, 3, 4, 5, não, várias. Então, assim, marca um ponto e vai ali, deixa a ordem pendurada aos pouquinhos. Não estou recomendando compra, né? Se você gosta da Caixa de Seguridade, se você tem paciência para aguentar meses, se o mercado assim quiser. Ela ainda está no sinal, ó, tendência ainda de baixa, ainda feio. Em algum momento o mercado pode fazer essa ação subir, tá tentando assim deixar ela lateralizada ao menos, né? Já tá uns meses aqui nesse sobe e desce, pelo menos já não é mais a faca caindo. Eu evito a faca caindo, porque realmente quando o mercado tá assim, nada faz sentido. Quando ele fica numa situação mais assim lateralizada, eu acho mais adequado a gente estar pegando esses fundinhos aqui e acumulando as ações para o longo prazo. Então, deixe aí nos comentários o que você acha da Caixa de Seguridade. Você acha qual é a melhor seguradora para você, aliás? BB Seguridade, Caixa de Seguridade, WIS ou Porto Seguro? São 4 ações bastante interessantes aí para o longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!